Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Master Suite. Adriano falando, seu instrutor de informática, seu técnico também. E essa é a última aula do nosso desvendando aí o Word. Desvendando o Word, mas no assunto tabelas. É a aula 3 de tabelas que a gente está iniciando agora. E a gente vai concluir a tabela, as funções de tabela aqui no Word. Vamos lá, primeiramente o que eu quero mostrar para vocês. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é que se você tem dificuldade em usar, em selecionar coluna, linha e a própria tabela, aqui no menu Layout do Word, Layout no caso da tabela, nós temos aqui o botão Selecionar. Bem, eu vou clicar aqui, por exemplo, onde está escrito itens. Dei até 2 cliques na palavra itens e ficou em destaque. Vamos supor que eu queira selecionar essa linha onde está itens, valor e valor varejo. Eu quero selecionar essas 3 células, mas eu tenho dificuldade com o mouse. Tem uma maneira fácil de fazer isso? Tem. Basta você fazer o que eu fiz aqui. Ou clica dentro de uma das 3 células, ou marca uma das 3 células, dando 2 cliques dentro, e depois vem aqui na opção Selecionar, que está embaixo do menu Arquivo. Lembrando que essa opção só vai aparecer se eu tiver acionado aqui o Layout, Layout lá no cantinho direito. Aí aqui no Selecionar, eu tenho a opção Selecionar célula, coluna, linha ou tabela. Sim, essas opções aqui foram feitas para poder agilizar o nosso trabalho com respeito a selecionar ou destacar aquilo que eu quero trabalhar no Word. Vamos lá, eu quero selecionar a linha, quero selecionar esses 3 quadradinhos um do lado do outro. Isso se chama linha. Cliquei, selecionou para a gente as 3 células. Com as 3 selecionadas, eu posso vir aqui em Design da tabela. Está aqui sombreamento, esse balde gigante aqui que está com a cor branca, e eu posso escolher uma cor para o fundo. Como vocês podem perceber, nesse momento está laranja, eu posso colocar vermelho, marrom, posso escolher qualquer cor daqui, ainda tem tonalidade. Aqui eu tenho o verde ênfase mais escuro 25, eu cliquei nele, vou clicar do lado de fora, está lá a minha linha que está destacando os itens, valor e valor varejo, mudou de coloração. Vamos supor que eu queira agora fazer isso na linha do feijão. Eu quero colorir o fundo onde está o feijão, R$ 4,50 e R$ 2. Eu clico em feijão, ou em R$ 4,50 ou em 2, com o meu mouse. Em seguida, eu vou lá em Layout, Selecionar, eu quero selecionar a linha, ele vai marcar a linha, e agora eu vou lá em Design da tabela, vou escolher aqui, onde está o verde, sombreamento, vou escolher aqui o amarelo. Escolhi o amarelo, pronto, está colorido a minha linha. Adriano, mas se eu quiser uma coluna, como é que eu faço? Um exemplo, onde está itens aqui, macarrão, feijão, arroz, café e assim por diante, eu quero mudar a tonalidade dessa coluna. Eu clico ou em itens, ou em macarrão, ou em feijão, ou em arroz, ou em café, qualquer uma delas. Vou clicar aqui em biscoito. Vou no menu Layout, cliquei em Layout, agora vou em Selecionar e escolho coluna. Ele vai marcar todas as palavras que estão em cima de coluna do biscoito e embaixo, ou seja, vai selecionar as células que formam essa minha coluna. Agora eu posso vir em Design e posso escolher aqui o sombreamento, vou escolher aqui um azulzinho mais claro, deixa eu ver aqui, tem o 60%. Vou clicar fora, pronto, ele coloriu só a minha coluna. Adriano, mas se eu quiser só algumas células, aí você vai ter que selecionar só aquelas células. Por exemplo, eu quero agora colorir apenas tudo que está embaixo de varejo, todos os valores em varejo. Aí você vai ter que clicar ou no em 50, segurar o botão do mouse, descer até lá o 0,50 do sabonete. Agora você pode soltar e escolher a cor aqui do sombreamento que você deseja. Escolher o amarelo. Vou fazer a mesma coisa aqui com outro valor, só que eu vou começar do 1,50 até o R$ 3. Eu comecei lá do sabonete 1,50 até o macarrão. O sombreamento já está ativo, vou escolher aqui a cor do lado. Muito bem. A mesma coisa aqui, só quero itens, valor e valor varejo.
Vou mudar a cor disso aqui para esse azul aqui. Pronto. Adriano, se eu quiser selecionar a tabela inteira, eu tenho dificuldade com o mouse. Você clica em qualquer célula dentro da tabela, entra no menu Layout, vai lá em Selecionar e escolhe Tabela. Ele vai selecionar a tabela e agora você pode ir no Design, escolher, por exemplo, azul para tudo. Ficou ruim? Vamos aqui escolher branco para tudo. É assim que você seleciona as tabelas ou as colunas ou linhas de maneira individual para você trabalhar, caso você tenha dificuldade aí com o mouse. Agora vamos selecionar toda a tabela, que eu vou mostrar para vocês mais algumas funções aqui do design da tabela, que é o menu que está ativo. Vou clicar em itens, vou clicar em layout, vou clicar em selecionar, vou escolher tabela. Vou voltar para o design da tabela. Eu tenho aqui o sombreamento, que vocês já viram que dá para mudar a cor de fundo. Escolher aqui uma corzinha de fundo. Do lado direito eu tenho aqui estilo da borda. O que é a borda? São essas linhas que preenchem ou separam a minha tabela, que são usadas para dividir. Eu clicando nela, eu vou ter aqui vários estilos de borda. Tem aqui um azul simples, tem o duplo, eu tenho aqui outras cores, tem outros, na verdade é o mesmo, né? Só está mudando a cor. Eu vou escolher aqui o último aqui, ó, duplo meio destaque 6. Cliquei, não mudou nada, né? Ao lado, você vai escolher o estilo da borda. Você pode colocar uma mais grossa, uma mais fina, uma dupla, uma mais grossa, outra mais fina. E aqui a espessura, de 1/4 para meio, para 1/3, para 2 pontos, 3 pontos. Bem, você escolhe a espessura desejada. Embaixo você pode escolher a cor da borda ou a cor da sua linha. Vamos escolher aqui, vamos deixar vermelho. Note que mudou aqui cor vermelho. E ao lado dele nós temos aqui borda. Aqui você pode definir onde que você quer que fique essa borda enorme aí que eu escolhi. Eu posso escolher borda inferior, vai botar só lá na última, na final. Borda superior na primeira, agora dá para vocês visualizarem, que basta eu apontar que ele mostra para mim aqui no documento. Borda esquerda, borda direita, sem borda, ele não bota nada e tira todas as outras. Todas as bordas, ou seja, vai ficar dessa forma aí, todos os quadradinhos vão ficar com esse formato. Apenas as bordas externas ou apenas a borda interna. Tá vendo? Vamos colocar aqui que eu quero só a borda externa. Muito bem, só que eu não vou parar por aí. Eu quero agora escolher um estilo de borda, esse aqui azul fininho. Vou escolher esse azul fininho, um tracejado. Eu vou deixar aqui no 2. A cor já está azul porque foi o estilo azul. Vou clicar aqui no botão bordas e vou escolher só a interna. Cadê? Borda interna. Pronto. Vou clicar fora e ele colocou lá para mim a minha borda interna tracejada, azulzinha, bonitinha. Ah, Adriano, não ficou do jeito que eu quero. Eu posso desfazer isso aqui? Pode. Você pode selecionar a sua tabela. Vou selecionar toda a tabela da maneira tradicional. Vou aqui no estilo de borda, vou escolher a padrão. Vou clicar aqui no botão, não vou mexer aqui no estilo de borda, não vou mexer na espessura. Vou clicar no botão bordas e vou colocar aqui em todas as bordas. A cor preto e sombreamento, vou clicar em sombreamento, eu tenho aqui ó, 100 cores. Ele vai ficar em branco vazio, tá vendo? Nós temos aqui, vou clicar aqui em itens, temos aqui o pincel de borda. Vendo aqui, vai aparecer um pincelzinho, a seta no mouse vira um pincelzinho. Eu posso escolher aqui o estilo, vou colocar esse duplo. Vou escolher aqui a cor vermelha. E o traço aqui a marcação do item, gente, é só para ele entender que eu estou trabalhando ainda com a tabela. E agora eu posso passar esse estilo só aqui em cima, ó.
Basta eu clicar ou arrastar na minha linha desejada. Tá vendo? Quero que fique aqui, eu quero que fique embaixo também para dar um destaque. Olha que bacana ficou. Vou clicar aqui na divisória, na outra divisória, na outra externa. Tá difícil aqui a minha mira aqui. Pronto. E aqui também, painel de borda. Isso aqui é para você usar a borda que você selecionou. Pronto, foi lá. Muito bem. O design da tabela dá para você mudar o estilo, escolher a espessura, a cor da borda. Se você tiver a tabela selecionada, você pode escolher em que parte da tabela vai ficar essa borda, que nem eu fiz com vocês. Pode fazer de maneira individual usando a borda. E já aqui, pessoal, vou desativar aqui o pincel da borda. Aqui do lado esquerdo, nós temos aqui o estilo de tabela. Aqui eu tenho como escolher uma pré-definição de tabela para o meu documento. Para isso, o que eu tenho que fazer? Eu só tenho que estar com a minha seta, algum item dentro da minha tabela selecionado ou presente. E aqui eu posso escolher tabela comum, esse outro modo de tabela. Notem que essa aqui é a tabela de grade clara, essa outra simples e assim por diante. Vendo? Eu tenho um botãozinho aqui que é para expandir e mostrar todos os modelos de tabela que eu tenho. Tem essa aqui, ó, alaranjada. Cliquei, olha que bacana ficou. Aqui do lado esquerdo, gente, fica o que vai ficar com o destaque ou com a coloração que eu escolhi, tá bom? Lembrando, eu preciso marcar a tabela inteira para escolher uma pré-definida? Não, você não precisa. Se quiser, marque toda a tabela. Você pode selecionar ela pela coluna aqui em cima, selecionando, e escolher aqui o estilo. Vou escolher aqui esse verdinho, vou clicar fora, olha que legal que ficou. Então, o design da tabela é para mexer com exatamente como é que eu poderia falar? Com o visual. Com a aparência dela na questão de formatação, estilo de letra e também coloração de fundo. Caso você monte uma tabela e não queira mexer, formatar manualmente, você pode fazer isso aqui, tá bom? Vamos aqui, vamos deixar a nossa tabela verdinha. Nós vimos tudo isso aqui. Se eu desfazer aqui onde está marcado linha de cabeçalho, ele vai tirar o efeito de linha de cabeçalho. Vou clicar aqui nesse preto aqui, ó. Tá sem o efeito de linha de cabeçalho. Nota aqui, ó, itens e macarrão. Agora eu vou marcar a linha de cabeçalho. Ficou diferente. Olha lá, ficou diferente. Ele ficou escuro, que é o modelo padrão. Linha de totais, que normalmente a última fica lá embaixo, ó. Ficou em destaque em preto. Se eu desmarcar, tirou o destaque. Linha de tira, que é as linhas do meio, tá vendo? Em tiras, que muda a coloração. Primeira coluna, nota que a primeira coluna fica em destaque. Última coluna também, desmarquei. Coluna de tiras, para ficar na tonalidade do preto para o claro. Basicamente isso aqui, gente. Isso aqui, explorem, trabalhem a sua criatividade no design da tabela. Mas a gente tem algumas coisas aqui no layout para a gente poder encerrar essa nossa última aula de tabelas. O que temos em layout para ver? Nós temos aqui classificar. Tem um botão aqui, classificar. Quando é que eu uso isso aqui, Adriano? Eu tenho aqui uma tabela de preços lá do mercadinho. Eu quero que os itens, se vocês observarem os itens, o primeiro item é o macarrão, depois vem o feijão, depois o arroz. Eu quero que os itens fiquem organizados em ordem alfabética. Eu quero que comece mostrando do arroz para o sabonete. É possível isso? Sim, é possível. Para isso, selecione a coluna. Selecionei a coluna que eu quero organizar em ordem crescente ou decrescente, que é a primeira. Agora clico no botão classificar. Eu tenho aqui o itens que está selecionado. Tá vendo? Não preciso mexer aqui. Tipo texto, usando parágrafos. E aqui tem o que importa, crescente e decrescente. Já está marcado em crescente. Se eu clicar aqui no botão de baixo, OK, ele organizou a nossa lista do Mercado do João em ordem alfabética, crescente, do A para o Z. E o detalhe,
como é uma lista de compra não, de itens, o arroz ele foi para o primeiro, embaixo de itens, e o valor do arroz ele foi organizado de acordo com ele, ou seja, ele organiza a minha tabela da maneira certa, da maneira correta. Não simplesmente botou o arroz aqui e deixou o valor que era tipo do feijão que estava ali em cima. Então foi isso que ele fez. Isso tanto na coluna da direita quanto na coluna posterior. Ele vai organizar tudo. Vamos ver de novo? Vamos selecionar. Vamos clicar em classificar. Só que agora, em vez de crescente, eu vou clicar em decrescente. Ele vai botar o primeiro item, um sabonete, que se você observar aqui está 1,50 e 0,50 no varejo. Vou clicar no OK. Ele organizou a minha lista. Vou clicar fora aqui. Sabonete é o primeiro, 1,50 e 0,50. Macarrão 3, 1,50. Filtro 2, 1. E assim por diante. O arroz é o último. Olha que bacana. Adriano, se eu quiser organizar do maior valor para o menor, eu posso? Pode. Seleciona a coluna, que é a coluna valor que você quer organizar. Clica em classificar. Escolhe aqui crescente ou decrescente. Eu vou escolher crescente. Clique em OK. Ele organizou do menor valor para o maior e, consequentemente, ele organiza o item à sua esquerda que tem esse menor valor, que é o sabonete. O sabonete é o mais barato e o mais caro é o arroz. No varejo, posso fazer a mesma coisa? Posso fazer a mesma coisa. Selecionei a coluna varejo. Classificar. Decrescente, porque agora eu quero do mais caro para o mais barato. Clique em OK. Ele organizou para mim. Note que R$10 é o menor valor no varejo, correspondente ao arroz, que no valor comum está R$19,99. Tá vendo? Nota aqui que ele organizou foi o valor do varejo. E automaticamente ele acerta aqui, ele puxa o item e o valor dele básico para a sua tabela. Bem prático essa função aqui, que é de classificar, que é de organizar a sua tabela. Só lembre-se de selecionar a sua tabela. Vou selecionar a coluna itens, vou clicar em classificar, vou deixar em ordem crescente e vou confirmar. Não precisa mexer nas outras funções, o que você precisa saber é isso aqui, tá bom? Gente, eu tenho que converter em texto. Talvez você pegue uma tabela em um documento e queira transformar essa tabela em texto. É possível? Sim. Selecione a sua tabela, vou clicar dentro dela, estou em layout, vou lá no botão selecionar tabela e eu tenho aqui, ó, converter em texto, repetir linhas de cabeçalho. Nós queremos converter em texto, que é o ponto aqui. Vou clicar em converter em texto e vai perguntar se é com marca de parágrafo, se é com tabulação, que é com ponto e vírgula ou com outro símbolo. Tem aqui o hífen, eu posso botar o mais. Mas vamos testar aqui como marca de parágrafo. Cliquei em OK. Ele transformou a nossa tabela em texto. Olha só que bacana. Só que aqui, repara aqui, itens, valor varejo, está tudo junto aqui. Tá vendo? Ele organizou com parágrafo, centralizando o título. O arroz, com os valores dele certinho, está à direita, está com marca de parágrafo. E os outros itens também. Vou desfazer isso aqui, vou apertar o botão desfazer e vamos tentar converter agora layout, converter em texto, só que como tabulações. Vou dar OK. Isso aqui fica mais próximo de uma tabela, tá vendo? O item ficou certinho, o valor está certinho, o valor varejo está certinho, o feijão que não está, o feijão está fora aí de ordem. Vou desfazer essa ação, só para vocês verem também em converter texto, ponto e vírgulas, OK. Ficou dessa maneira, ponto e vírgulas. Vou desfazer de novo. Fórmula, essa parte aqui, pessoal, dá para você fazer média, soma e outras fórmulas do Excel aqui no Word também. Mas isso aqui eu vou deixar vocês na curiosidade, tá? Assistam a nossa primeira aula do Excel, ou melhor, assistam a nossa aula trabalhando com fórmulas no Excel. Se o vídeo já estiver online, assistam ele e acompanhem a série de Excel também, tá bom?
Repetir linhas de cabeçalho, isso aqui não vai fazer diferença para a gente. Ele simplesmente vai colorir ou vai botar a formatação da linha do cabeçalho. O que é o cabeçalho? É o que eu tenho lá no topo da minha tabela. Itens, valor e valor varejo. Ele vai pegar a formatação, que é o fundo escuro, e vai jogar para o resto da tabela. Isso aí é indiferente para a gente. Muito bem. Vamos selecionar aqui a primeira coluna, gente. Selecionei a primeira coluna, vou aproximar a imagem. E aqui eu tenho o botão margens da célula. Vou clicar em botão margem da célula e notem essa informação aqui, margem da célula. O que é a margem? É essa borda, essa linha que separa, que inicia minha tabela, é o espaço entre ela e o meu texto, por exemplo, arroz, biscoito, café e Coca-Cola, tá bom? Notem que à esquerda, ou seja, onde está o A do arroz, para a linha, a 0,19 centímetros de distância. E à direita, o nosso texto não chega lá, por exemplo, nenhuma palavra tão grande que ocupe todo o espaço dessa célula, o espaço está o mesmo. Eu posso aumentar essa distância ou reduzi-la. Vamos, por exemplo, aumentar aqui para 1 centímetro. Estou aumentando aqui, estou apertando o botãozinho, à esquerda 1 centímetro, vou dar OK. Notem que foi dado um espaço, o arroz e os outros itens está a 1 centímetro de espaço aqui da borda da minha tabela. Vamos lá, imagem da célula de novo. Agora eu vou reduzir para 0. Clicar em OK. Agora o arroz e os outros itens estão colados na linha. Tá vendo? Não precisam mexer nisso. A verdade é essa. Vamos deixar aqui 0,19 para poder mexer manualmente. É só clicar dentro para apagar e escrever o valor que você quer. Opções, já fica marcado aqui o auto-redimensionamento para ajustar o conteúdo. Confirmei, voltou aquele espaço padrão. Muito bem. Esse aqui é a margem da célula. Temos agora a direção do texto. Itens, valor, valor varejo. Selecionei esses três. Eu posso clicar no botão direção de texto e ele vai girar o meu texto. Vai colocá-lo na vertical. Fica vertical para a esquerda, vertical para a direita ou na horizontal. Notaram? Adriano, de cabeça para baixo vai ficar? Não, não fica. Só fica à esquerda, à direita ou na horizontal. Tá bom? No lado esquerdo temos aqui as 9 posições no vertical e no horizontal do nosso texto dentro da célula. Notem que a palavra itens, valor e valor varejo estão no topo da célula, na parte de cima. Eu posso colocar na parte de baixo, escolhendo aqui, alinhar, centralizar, centro, alinhar, centralizar à esquerda, alinhar, centralizar à direita ou centralizar horizontal e verticalmente. Isso aqui fica mais apropriado, certo? Para isso que serve essa opção. Vou agora selecionar aqui a nossa tabela. Selecionar tabela. Nós temos aqui distribuir linhas. Reduz ou aumenta o tamanho da linha, deixando padrão na sua tabela. Note que agora o arroz, itens, biscoito, está tudo do mesmo tamanho de itens. Vou desfazer. Notem que a célula onde está o arroz, a linha do arroz, é menor que a de itens. Menor que a de itens. Se eu clicar aqui no botão distribuir linhas, você deve selecionar várias linhas, não estava marcada, selecionar tabela, apertei o botão aqui, que é o distribuir linhas, ele ajustou bonitinho, agora ficou tudo com o mesmo tamanho. A mesma coisa acontece com o botão de baixo de distribuir colunas. Cliquei, ele vai ajustar para que a coluna fique do mesmo tamanho, as colunas já estão. Ou você pode diminuir aqui manualmente, está em 3 centímetros. Tá vendo? Estou diminuindo 3 centímetros. Isso aqui é a largura da coluna. E aqui eu posso aumentar a altura da linha ou reduzir a altura da linha manualmente. Aqui. Já mostrei para vocês que se eu for entre uma linha e outra com a seta do meu mouse, eu posso segurar o botão, vou aqui entre valor e valor varejo, vai virar uma seta dupla para a esquerda, para a direita, eu puxo para a direção que eu quiser. Espremi o valor varejo, agora vou apertar o valor
em real. Tá vendo? Vou selecionar aqui essas duas colunas, apenas valor e valor varejo, desceu demais, vou reduzir aqui meu zoom, eu tinha aproximado, vou reduzir, selecionei as duas colunas, vou aqui no layout, vou aqui em distribuir colunas, ele colocou as duas colunas do mesmo tamanho, 2,8 centímetros. Já tivemos uma aula mostrando mesclar células, foi a aula 3, dividir células, aula 2, dividir tabela também, posso dividir a tabela. Vou desfazer aqui, que não vai servir para o que eu quero no momento. Selecionar toda a tabela. Assistam essa aula. Tivemos também uma aula sobre inserir linhas acima e abaixo, inserir coluna à esquerda e à direita. Vimos também como excluir células, colunas, linhas e tabela. Temos aqui, finalizando, desenhar tabela e borracha. O desenhar tabela, está aqui no layout, o desenhar tabela, cliquei nele, ele vai me dar um lápis, e com esse lápis eu posso vir, por exemplo, onde está arroz, e fazer uma linha separando, dividindo a célula do arroz em duas. Para isso, eu clico na linha de cima, puxo para a linha de baixo. Ele dividiu em duas células. Eu posso fazer a mesma coisa na horizontal, onde está o 1999 do arroz. Vou aproximar o zoom aqui, com o meu lápis do desenhar tabela, vou cortar uma linha embaixo, clico na linha à esquerda, puxo para a linha direita e vai mostrar um pontilhado, soltei, vai ficar lá a divisão. A mesma coisa aqui onde está biscoito, eu quero cortar no meio na horizontal, embaixo de biscoito, passei uma linha, ficou. Quero cortar aqui valor varejo onde está 10 no meio, de cima para baixo, ficou. Eu estou no centro, tá? Você pode fazer aqui, por exemplo, R$2 do café. Eu quero uma linha atrás do R$2 certinho. Puxei, ele botou lá. Vai ser de acordo com a sua posição. Embaixo do desenhar tabela tem um borracha. Clico em borracha e é só clicar sobre a linha que eu quero apagar, que ele apaga. Apaguei o arroz, apaguei a linha separando R$19,99, apaguei aqui a linha do R$10, apaguei aqui o valor varejo, apaguei aqui o biscoito. Basicamente, para que serve o desenhar tabela e o borracha? Em poucas palavras, você pode, com o desenhar tabela, dividir células e colunas e linhas no meio, fazer quantas quiser. Borracha serve para você mesclar linhas ou apagar. Um outro detalhe interessante aqui, deixa eu selecionar toda a minha tabela. Vou aqui no design da tabela, vou deixar na padrão. Opa, design da tabela, usei a rodinha do mouse aqui, fui lá para cima. Vou deixar o padrão, que é mais fácil para vocês perceberem. Layout. Se você usar borracha na linha externa, que é o que eu estou fazendo aqui, ó, aqui onde está item, se eu clicar aqui, ele vai sumir com a minha linha do item, mas ele não vai desmanchar a minha tabela, tá vendo? As bordas externas, quando eu clico com a borracha, ele só tira essa borda. Fiz isso aqui do lado de valor varejo, vou fazer esse do lado aqui de 1,30 do biscoito, do lado do café, ele só vai sumir com a linha ao lado, não vai ficar visível para a impressão. Em outras palavras, se eu apagar as bordas externas, na hora que eu mandar imprimir, elas não serão impressas. Vai ficar um buraco, vai ficar vazio, como vocês estão vendo aí. Porém, se eu apagar no meio, como aqui em arroz 19,99, tem a linha aqui, cliquei na linha que separa, ele vai transformar a célula arroz e 19,99 em uma única. É como se eu tivesse mesclado elas. Enfim, pessoal, pratiquem nos seus computadores, façam bastante tabelas, porque isso é o básico, o padrão de trabalho com tabela. Vocês vão ter no futuro uma nova aula, vão ter uma aula muito bacana, na verdade, que é como fazer um calendário usando tabelas do Word e colocando imagens. Então, assistam à próxima aula, montando um calendário e colocando imagens na tabela.
sem dúvida vocês vão curtir bastante. Fora isso, pessoal, eu quero agradecer a audiência de vocês, a atenção de vocês, deixem um curtir de vocês, se inscrevam no canal, compartilhe com um amigo, com amiga que está com dificuldade de usar o pacote Office, e pode contar com um amigo aqui, com o Adriano. Desde já um forte abraço, um beijo no coração e fui!